Que tipo de oposição fará o PL, não é, ao governo eleito? Mais uma vez, boa noite. Boa noite, então. Agora sim, com o sinal recuperado, um sinal melhor. Boa noite, Diego. Boa noite, Chico. E boa noite a todos aqueles que nos assistem. Muito bem, o PL é a maior bancada do Senado, é a maior bancada da Câmara dos Deputados e há muita coisa em jogo nesse momento. O fato de lançar um discurso de oposição não significa que nós vamos jogar contra o Brasil de forma alguma. Tudo aquilo que for em benefício da sociedade, da população, terá que ser votado e com os votos dos deputados do PL que são responsáveis para fazer o bem para esse país. Entretanto, nós, obviamente, sendo oposição, estaremos bastante alertas, vigilantes, para que determinadas pautas que possam causar prejuízo à nação, e cada pauta será decidida uma a uma, não existe, nós vamos votar pacotes de projetos, né? Nós vamos votar cegamente tudo aquilo que vier para a Câmara, ou vamos fazer oposição cegamente a tudo que vier para a Câmara e para o Senado. Não, não existe isso. Existe um jogo muito consciente de que a gente está aqui para trabalhar, para fazer o bem. E pelo tamanho da bancada, nós teremos significativa importância e deveremos merecer, inclusive, a atenção do próprio governo federal, que vai ter que se sentar com o PL, com os dirigentes do PL ou com as lideranças do PL na Câmara e no Senado, para decidirmos o que é que vamos se opor e o que é que nós não vamos se opor. Deputado, eu ouvi hoje um trecho da fala do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e confesso que fiquei preocupado quando ele foi perguntado sobre uma possível contestação ao resultado das urnas. Ele falou que a pergunta era sobre se Bolsonaro iria contestar ou já tinha aceitado o resultado das urnas. Ele disse que o presidente estava esperando um relatório das Forças Armadas para aí sim aceitar ou não o resultado das urnas ou fazer um pronunciamento. E isso me deixou preocupado, porque não há motivo, nenhuma outra instância contestou o resultado das urnas, e até o próprio discurso do PL, falando em oposição, já mostra que o partido está se colocando como aceitando o resultado das urnas, o que é o que todo mundo viu, né? Que o resultado foi esse. Eu queria que o senhor, por favor, explicasse melhor qual é essa fala do presidente do PL sobre a fala do presidente da República. Que motivo teria o presidente para contestar o resultado das urnas? Chico, não fique preocupado, existe um processo que ainda está em andamento, apesar do Tribunal Superior Eleitoral ter divulgado o resultado final, não significa que esse processo acabou. Há ainda essa auditoria do Exército para ser apresentada, e nós temos evidências, várias evidências, que ainda não foram sequer investigadas. E há duas coisas ainda para acontecer. Nós temos ainda a apresentação dessa auditoria do Exército, nós não sabemos o que tem nesse relatório, e isso podemos imaginar pelos dois lados. Não há nada no relatório do Exército. Ótimo, então segue o jogo. Há controvérsias no relatório do Exército. Para o jogo e vamos conversar com o TSE. E vamos ver o que é que vai ser feito com, por exemplo, eu estou apenas hipoteticamente falando, tá? Eu estou aqui apenas conjecturando. Imagine que tenhamos algum erro muito grave nas urnas, né, em favor de um candidato ou de outro. Isso precisa ser resolvido, porque isso fere a democracia, isso fere a Constituição e isso fere a confiabilidade do povo brasileiro. Então, esse é o outro lado. Nós não sabemos o que vem por esse relatório do Exército. O Exército fez essa auditoria e, obviamente, eu diria para você que tem pelo menos 150 milhões de brasileiros apreensivos hoje para saber o que é que tem. Além do relatório só para não perder esse seu primeiro ponto, o senhor disse que está esperando a auditoria do Exército, mas quando a gente fala em confiabilidade,
e para dar essa credibilidade à democracia, as instituições também, umas não podem entrar na seara das outras. O Exército, as Forças Armadas não têm atribuição de fazer esse tipo de auditoria, assim como o TSE não tem atribuição de enviar tropas para as fronteiras ou decretar ordem unida nos quartéis. Então, por que todas as outras instituições que fiscalizaram as urnas deram o ok para o trabalho das urnas, porque o PL se basearia só numa possível auditoria, entre aspas, porque não é verdade, não é auditoria, é a checagem dos boletins de urna com o resultado final, porque se basearia só na fiscalização das Forças Armadas para fazer algum tipo de contestação? Chico, o Exército ele não tem autonomia sobre esse processo, mas ele está nesse processo. Mas o Exército tem a responsabilidade de manter o processo democrático em ordem, em dia, exatamente como ele deve funcionar. Se alguma coisa está ferindo a democracia e nenhuma das instituições que são responsáveis por isso está atuando, o Exército vai ter que atuar. Não tenho a menor dúvida disso. Ele está à retaguarda, né? E diria que nesse ponto, acima de qualquer situação, acima de qualquer instituição, para poder agir e devolver o processo democrático no seu trilho, naquilo que ele se propõe. Por isso que eu falo, se houver... Mas esse não é entendimento legal, deputado. Desculpe, mas claro, o Exército estar acima de outras instituições não está no texto legal. Isso está na Constituição. O STF, a Câmara e a própria Câmara já mostraram que não, que o tal artigo 142, se é isso que o senhor está se referindo, não estou me referindo ao artigo, não. Então, ao que o senhor está se referindo exatamente? O Exército ele tem essa responsabilidade. Então, vamos lá. Eu coloquei duas situações. Uma coisa é não ter nada na auditoria do Exército, outra coisa é ter alguma coisa. Né? Então, aí o processo democrático foi violado. E no momento em que o processo democrático foi violado, ele pode sofrer, por exemplo, um questionamento jurídico. E aí, então, pode entrar o PL já numa terceira hipótese que eu estou colocando para você, aí pode entrar o PL com essas provas e demandar novamente a justiça. Então, o que não podemos ter é um processo democrático falho nesse momento. E se houver alguma coisa a respeito disso, né, e se houver alguma coisa a respeito disso, né, a gente pode tomar essas providências, e o PL, então, está apenas aguardando para que, mesmo não havendo, de repente, o PL possa também questionar esse resultado na Justiça, assim que o relatório do Exército for lido, né, for divulgado. Isso a gente só vai poder saber amanhã. Ou seja, então, desculpa, Diego, desculpa me estender, mas só mais uma questão. Então, toda esse resultado que deu ao PL uma bancada gigantesca na Câmara e no Senado, então estão esperando esse posicionamento do Exército, então. Sim, dependendo... Eu poderia até estender essa resposta na sua pergunta, dizer que até a eleição proporcional ela pode estar em risco se aparecer alguma coisa. Eu não posso dizer para você tá ou não tá. Por enquanto não tá tudo certo. Nós não temos absolutamente nenhuma informação, Chico. Eu estaria me antecipando aqui de uma forma até, como se fala, leviana, né? E eu não quero ser leviano com isso. Eu, como todos os outros, estamos aqui aguardando o que é que vem desse relatório que vai ser divulgado amanhã. Até porque nós não temos um processo falho, né? Todas as instituições já comprovaram isso. Tudo bem, vai sair amanhã uma avaliação das Forças Armadas e eu acredito que também não vai sair nada de diferente do que aquilo que já foi atestado até aqui.